Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Essa é mais uma aula de cálculo 1 e agora nós chegamos na derivada, né? Essa aula vai ser mais para mostrar para vocês o que é a derivada e eu vou usar a definição de limite. Vocês vão ver o quanto que foi importante a gente ter estudado limite todo esse tempo, tá ok? Bom, eu me chamo Daniel, sou mestre em matemática e vamos lá, vamos começar essa aula. Pessoal, aqui eu coloquei reta tangente, tá? Mas eu vou explicar para vocês por que não é. Isso aqui é uma reta que é uma secante, né? Passa pela curva em 2 pontos. Imagine que essa curva aqui é uma função, tá? Uma parte de uma função, correto? Então, nessa parte aqui, gente, eu tenho uma reta, né? Que passa por 2 pontos. Um ponto P, que eu posso dizer que é um x1, y1, e um ponto Q, que é um ponto x2, y2, tá certo? Aqui eu não tinha marcado aqui, ó, essa reta S, ó, o ponto P, ó, x1 e y1. Gente, para saber o coeficiente da reta, tá? O coeficiente angular da reta, né? Já que fosse uma reta uma função do primeiro grau, seria o coeficiente do azinho ali, né? Coeficiente angular. A gente pode fazer ele de forma muito simples. Fazer a variação entre o x2 e o x1, né? E a variação do y2 e do y1. Aqui, ó. Dividir a variação do y pela variação do x, tá? Uma outra ideia, se vocês não entenderam isso, é assim, ó, gente. Deixa eu colocar aqui a minha tábua de calcular, tá? Olha só, gente. Vamos imaginar que eu tenho 2 pontos, tá? Sei lá, o ponto x1 e y1, né? E nós temos o ponto x2. Deixa eu escrever certinho para ajudar melhor vocês. x2 y2, correto? Se eu jogar na função, na fórmula de uma função do primeiro grau, fica lá y1 igual a 1a x1 mais b. E aqui fica um y2 igual a 1a x2 mais b. Agora eu quero que vocês façam um menos o outro. Tá? Como que iria ficar? Bom, começa que aqui ficaria y1 menos y2. Esse a aqui a gente poderia colocar em evidência. A x1 menos x2. E o b iria cancelar, porque ia ficar b menos b. Então, gente, essa aqui, tá? É a fórmula. E aí você passa x1 sobre x2 dividindo, fica y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Isso aqui é coisa lá do ensino médio, tá? Tô só explicando para você de onde que surgiu. Aí você deve falar, professor, mas lá tá ao contrário. Não tem problema, gente, tá? Porque se os dois forem negativos, no caso, né? Vamos supor que dê negativo, negativo, vai dar positivo. Mesma coisa se fosse ao contrário, tá? Aqui é distâncias, né? A gente tem que entender que o coeficiente não vai mudar por causa disso, tá ok? Pouco importa também quem que for meu y2, quem que é meu y1, tá certo? Não faz muita diferença. Então, para escrever de forma que ficou lá, ó, eu vou trocar para vocês não confundirem. Vai ficar y2 menos y1 sobre x2 menos x1, tá ok? Eu deveria ter feito ao contrário aqui, mas se vocês forem fazer y2 aqui em cima e y1 aqui embaixo, fazer a diferença vai dar certinho que está lá no nosso slide. Bom, até aqui tá ok. Outra forma de se chegar também é que isso, por ser o cálculo de uma reta tangente, a tangente é o que? É seno sobre cosseno, não é isso? Quem que é o seno? É o y, e o cosseno seria o x. Seno sobre cosseno, também daria certo,
Beleza, macete para decorar aí. Agora, gente, reta tangente não é reta secante, porque a reta tangente deveria chegar no único ponto, certo? Então, vamos pensar um pouco aqui, ó. Eu tenho, quanto mais próximo aqui, ó, menor, vocês concordam comigo? Quanto mais próximo aqui, ó, dessa reta grandona aqui, ó, marcada em negrito, vai ficando menor a distância entre o x1 e o x2. Então, olha só, por exemplo, nessa reta aqui, ó, eu teria o x2 para cá. Nessa reta, teria aqui. Então, até que vai chegar uma hora que essa distância vai chegar a praticamente zero. Vai tender a zero essa distância. Quando eu falo de tendência, eu estou falando de limite. E quando acontecer de chegar a zero, nós vamos ter uma única, vai chegar tão próximo que vai chegar praticamente um único ponto, e nós vamos conseguir chegar a uma reta tangente, porque reta tangente, a definição de reta tangente é uma reta que tangencia uma curva em apenas um único ponto, tá ok? Toca a curva em apenas um único ponto. Bom, se vocês já sabem isso, né? Vamos entender a situação. Bom, eu posso colocar na minha tábua de calcular como sendo da seguinte forma. Olha que legal. Em alguns livros vocês vão ver esse Azinho, coeficiente angular, como sendo o Mzinho, mas é a mesma coisa, tá ok? Então o Mzinho, né, no ponto x1 vai ser exatamente quem, gente? Vocês concordam comigo? Que é o limite de quando Q tende a P. Quem que é o ponto Q? O ponto Q é esse pontinho aqui, né? Quando ele vai chegar muito próximo de P, tá? De forma que essa variação, essa divisão de variações, né, tem que ser igual a quanto? Olha só, eu vou escrever aqui embaixo. Beleza, gente, se a gente voltou agora, que eu já reescrevi, basicamente é o limite de Q tendendo a P de delta y sobre delta x, certo? Bom, em outras palavras, a gente pode reescrever esse camarada aí como sendo um limite x2 tendendo a x1. Né? Lembra que eu falei? Quando o x2 ficar muito próximo de x1, praticamente é mesmo, né? Por isso que vai tender a ser o mesmo ponto, tá? E aí em cima, essa variação y, né, a gente pode escrever como sendo y2 menos y1, ou, olha que interessante, a gente pode escrever como sendo o valor de x2 menos o valor de x1, tá ok? Isso tudo x2 menos x1, né? Até aqui nada demais, eu só reescrevi como estava fazendo. Bom, vamos pensar um pouco. Essa variação x, esse delta x, a gente pode escrever ele como sendo x2 menos x1, certo? Se a gente isolar o x2, aí eu deixo para vocês fazerem em casa, vocês vão ver que, deixa eu melhorou, né? O x2, a gente pode escrever ele como sendo o delta x mais x1. Isso é óbvio, porque pensem comigo. O x2 é o x1 mais a variação até chegar nele. Tá ok? Beleza. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou substituir na função. Vocês façam em casa, pausem o vídeo e já substituam o x2 por delta x mais x1. E esse camarada aqui, a gente vai colocar como delta x. Ok? Legal, gente. E aqui eu deixei as duas fórmulas para a gente poder comparar aí o que nós fizemos, tá? Tava x2, eu coloquei como sendo x1 mais delta x, tá ok? Aqui eu não mudei nada. E essa variação a gente chama de delta x, então só substituir x2 menos x1 por delta x. Aqui a gente queria que a variação tendesse a zero, não é isso? Que os dois pontos chegassem a ser
o mesmo praticamente, né? Já que na reta tangente é apenas um único ponto. Então a gente substituiu essa definição por ΔX tendendo a zero. Pronto. Aí vocês falam, professor, a gente viu isso aqui, a gente vê isso aqui muito parecido no livro, mas não tem o x1 e o y1. De fato, gente, a gente vai começar. Esse x1 aqui foi só para a gente mostrar para vocês um ponto qualquer, tá ok? Mas na verdade a derivada ela pode ser aplicada em todos os pontos em que a função é contínua. Então a gente vai apagar esse 1 dos dois. Pronto, chegamos na minha definição de derivada, tá ok? Definição de derivada é quando você quer encontrar reta tangente no ponto qualquer da função aonde ela é contínua, tá ok? Por isso que vocês estudaram tanto limite, uma coisa puxa a outra. Vocês estudaram limite para saber se a função é contínua naquele ponto. Agora vocês estão estudando derivada onde a função é contínua. Viram como que uma coisa vai puxando a outra, tá ok? No próximo vídeo eu vou resolver exercícios pela definição de limites. Um abraço.